Três pilares sustentam a era moderna: materiais criados a partir de dados, energia colhida do vento e até mesmo vida gerada dentro de laboratórios. Por que, então, uma bioindústria emergente nas planícies silenciosas da China aposta todas as fichas em uma pequena criatura viva? O avanço tecnológico digital parece ter superado os métodos naturais de produção, mas o bicho da seda continua a tecer milagres estruturais de maneira inigualável. Mas isso é apenas o começo da jornada. Pode-se notar como cada processo nesta cadeia obedece a uma disciplina industrial severa. À primeira vista, a sericultura parece uma tradição do passado, mas na prática, ela agora é governada por uma precisão científica absoluta em cada etapa. Um único casulo possui dimensões reduzidas o suficiente para caber na palma de uma mão humana. No entanto, ele encerra uma cadeia de valor imensa que se estende da moda têxtil à medicina e biotecnologia avançada. A seda redefine a própria estrutura do século XXI, criando um ambiente onde a natureza e a tecnologia se fundem. Vê-se o potencial de uma arma secreta para o futuro sendo fiada ali. A pequena criatura segue seu trabalho contínuo, moldando silenciosamente a próxima geração de materiais. 500 mil toneladas de microfibras plásticas são liberadas anualmente pela indústria sintética, infiltrando-se nos oceanos e fontes de água. Por que a China decide apostar no renascimento de uma tradição da Rota da Seda de 5.000 anos diante desse cenário tóxico? A resposta reside na necessidade técnica urgente de substituir materiais que envenenam o planeta. Enquanto o mundo lida com a poluição, o país asiático reativa sua potência histórica. Mas isso é apenas o começo. Vê-se a produção nacional atingindo escalas industriais imensas. Mais de 60 mil toneladas de seda crua são processadas a cada ano, dominando quase 70% da produção global total. Esse volume gera receitas de exportação superiores a 5 bilhões de dólares e garante emprego para milhões de trabalhadores rurais. Depois, fica mais complexo. À primeira vista, os fios extraídos da espécie Bombyx mori parecem leves como o ar, mas na prática demonstram ser várias vezes mais fortes que o aço por peso. Ao contrário das fibras artificiais, eles se decompõem naturalmente no solo sem deixar rastros de microplásticos. A câmera desliza pelas fibras que tecem não apenas tecidos, mas a própria identidade econômica e cultural da nação. De fábricas de alta tecnologia até as passarelas da Hermès e Dior, a China transforma essa fibra antiga em um novo símbolo da revolução dos biomateriais. Pode-se notar como a tradição se adapta à era da alta tecnologia. O material está pronto para seguir seu caminho no mercado global. 20.000 metros quadrados. Essa é a extensão exata ocupada por cada fazenda moderna de bichos da seda na província de Sichuan. As estruturas contam com telhados isolados termicamente e sistemas integrados de microclima que operam ininterruptamente. O ambiente interno permanece estável durante o ano todo, independentemente das condições externas. Mas isso é apenas o começo da infraestrutura. Por que o controle atmosférico precisa ser tão rigoroso nessas instalações? Fileiras de criadouros de múltiplos níveis se estendem paralelamente por longos corredores sob iluminação artificial. A resposta está na necessidade de crescimento perfeitamente sincronizado das larvas, que dependem de parâmetros exatos geridos por sensores digitais ligados a um sistema central de dados. À primeira vista, os corredores parecem estáticos, mas na prática, o sistema de ventilação automatizado ajusta continuamente o fluxo de ar com precisão. Pode-se notar nos monitores que a temperatura é mantida estritamente entre 25 e 27 graus Celsius. A umidade relativa do ar não se desvia da marca de 80%. Cada metro quadrado do espaço é otimizado matematicamente para abrigar de 1.500 a 2.000 bichos da seda.
pisos esterilizantes garantem a pureza absoluta do ambiente. O monitoramento em tempo real converte a fazenda em um laboratório biológico industrial. A vida e a tecnologia avançam juntas para a próxima etapa do processo. Bilhões de bichos da seda dependem de um protocolo nutricional controlado com precisão absoluta nesta cadeia de produção fechada. Por que as fazendas de amoreiras são localizadas estritamente ao lado das instalações de criação? A proximidade geográfica parece apenas uma conveniência logística, mas essa localização garante que as folhas mantenham o valor nutricional máximo no momento exato da alimentação. Todas as manhãs, colheitadeiras mecânicas ou agricultores selecionam as seções médias e inferiores dos ramos. Vê-se como eles buscam as áreas específicas onde os níveis de proteína e clorofila atingem o pico. Imediatamente após o corte, as folhas seguem para a área de processamento para serem selecionadas. À primeira vista, a secagem parece uma etapa secundária, mas na prática, ela define a sobrevivência da colônia. Mas isso é apenas o começo do rigor técnico. O equipamento gradualmente submete o material a uma secagem suave com fluxo de ar natural frio. Isso é necessário porque os bichos da seda nunca bebem água durante todo o ciclo de vida, absorvendo a umidade exclusivamente através das folhas. Pode-se notar a ausência total de líquidos na superfície vegetal após o processo. Nesta etapa, não termina a vigilância. Mesmo uma fina camada de orvalho poderia causar inchaço fatal ou doenças generalizadas entre as larvas sensíveis. Cada folha de amoreira é tratada como uma unidade nutricional padronizada. Essa base biológica permite a fiação dos fios de seda mais puros da terra, 25.000 vezes o próprio peso corporal. Essa é a quantidade exata de folhas de amoreira que um único bicho da seda consome. Por que o controle da alimentação é tão rigoroso durante os cerca de 25 dias de vida da larva? Aparentemente, bastaria fornecer folhas frescas à vontade para o crescimento, mas a dosagem calculada é necessária para sincronizar o metabolismo e garantir a criação dos fios de seda mais puros da terra. Assim que a colheita de folha seca completamente, ela é rapidamente transportada para a área de manejo. Mas isso é apenas o começo. Milhões de lagartas entram em seu estágio crucial de crescimento dentro de salas climatizadas. Pode-se notar como milhares de bandejas empilhadas estão organizadas ordenadamente, cada uma contendo centenas de larvas na mesma fase de desenvolvimento. As folhas são cortadas em tamanhos diferentes, dependendo estritamente da idade do espécime. À primeira vista, o corte das folhas parece um detalhe menor, mas na prática ele define a capacidade de ingestão da colônia. Larvas jovens comem apenas folhas macias picadas em pedaços minúsculos de 0,5 centímetros. Depois, fica mais complexo. Os bichos da seda maduros exigem tiras mais grossas, de cerca de 3 a 4 centímetros de comprimento, para estimular a produção de seda. Eles são alimentados de 4 a 5 vezes por dia em intervalos fixos. Por isso, após cada alimentação, o sistema de microclima automatizado reduz a umidade para 70% para evitar o mofo. A câmera desliza ao longo dos sensores que, em seguida, elevam a umidade de volta para 80% durante a digestão. Sob a luz suave e difusa, o único som que permanece é o farfalhar das folhas sendo consumidas. O ciclo biológico continua de forma constante. 24 graus Celsius é o patamar térmico exato estabelecido pelo sistema automatizado no galpão. Por que a temperatura diminui e a umidade é estabilizada especificamente em 75% nesta etapa? Sensores climáticos ajustam o ambiente sem intervenção manual direta. Tal precisão cria as condições físicas ideais para que as glândulas de seda operem em capacidade máxima de secreção. Pode-se notar que os corpos das lagartas tornam-se branco-translúcidos sob a iluminação difusa do recinto.
Milhões de espécimes se fixam sobre os suportes multicamadas feitos de bambu ou plástico rígido. Cada lagarta executa um movimento contínuo da cabeça, desenhando um padrão geométrico em forma de 8. À primeira vista, parece uma oscilação simples, mas na prática é a técnica necessária para tecer a estrutura resistente do casulo ao redor do próprio corpo. A proteína líquida secretada solidifica instantaneamente ao contato com o ar, transformando-se em um fio de 10 microns de espessura. Mas isso é apenas o começo. Este filamento único pode se estender de 1 a 200 metros de comprimento sem rompimento. O trabalho de tecelagem segue por 48 a 72 horas ininterruptas. Vê-se como a parede do casulo ganha opacidade com a sobreposição das camadas. O peso de cada unidade finalizada varia entre 2 e 3 gramas. O ciclo de fiação encerra a fase de construção biológica. Milhões de casulos brancos cintilantes cobrem as fazendas de Bombix-Mori, no sul da China. No entanto, as instalações de Tusa, ao norte, operam silenciosamente um capítulo diferente da indústria da seda. Por que essa fibra é considerada o símbolo da seda selvagem? À primeira vista, a produção parece similar, mas na prática, os fios dourados resultantes são de 2 a 3 vezes mais fortes que a seda doméstica. Sistemas automatizados de clima se fundem com a luz natural nessas instalações semiabertas. O equipamento recria as condições físicas exatas do habitat florestal, mas isso é apenas o começo. 26 graus de temperatura e 70% de umidade mantém as mariposas da temporada anterior em vitalidade máxima dentro de gaiolas controladas. Pode-se notar como elas voam livremente e acasalam de forma natural ao serem liberadas nas estantes suspensas. Após 3 a 5 dias, os agricultores agitam suavemente os quadros com varas de bambu para dispersar o pólen e aumentar a fertilização. Depois, fica mais complexo. Porque as folhas de carvalho, olmo e macieira silvestre são ricas em taninos, as larvas desenvolvem uma tonalidade dourada única. Vê-se como a alimentação separada garante a força excepcional do fio Tusa. O processo está apenas ganhando velocidade. 50 a 60 dias compõem o ciclo de crescimento completo, durando quase o dobro do tempo dos bichos da seda domésticos. As Tusa completam sua metamorfose em vez de serem colhidas precocemente, preservando a diversidade genética e a sustentabilidade a longo prazo. Nesta etapa não termina. Fibras densas e um brilho natural definem o material, reverenciado globalmente como a seda da floresta. O produto de origem selvagem segue para o artesanato de luxo. 72 horas. Esse é o intervalo exato que os produtores aguardam após o término da fiação pelos bichos da seda. Por que esse tempo de espera é tão rigorosamente controlado antes da extração? Aparentemente, a colheita poderia começar assim que o tom branco marfim cobre os suportes, mas o atraso calculado garante que a umidade interna do casulo caia abaixo de 12% e a dureza atinja entre 0,3 e 0,4 newtons. O ambiente da fazenda muda para um ritmo silencioso, porém urgente. Antigamente, separar delicadamente 10.000 casulos tomava 8 horas de trabalho manual intenso, peça por peça. Hoje, tal esforço físico foi substituído por sistemas mecânicos compactos e velozes. Mas isso é apenas o começo da transformação técnica. Um guindaste hidráulico de 300 quilos ergue os quadros de fiação e os deposita suavemente em esteiras que avançam a 10 metros por minuto. Pode-se notar como os separadores semiautomáticos trabalham incessantemente ao longo da linha de produção. O mecanismo aplica uma vibração de 80 Hz, combinada com pressão de ar calculada. À primeira vista, parece apenas uma agitação mecânica simples, mas na prática, essa frequência específica solta dezenas de milhares de casulos em minutos, sem danificar as frágeis fibras de seda de 10 microns.
Nesta etapa, não termina o controle de precisão. A eficiência da colheita aumenta 10 vezes graças a essa sincronia industrial, enquanto o desperdício de material cai para menos de 2%. O zumbido constante das máquinas se funde ao farfalhar seco do material processado. O lote está pronto para seguir adiante no processo de beneficiamento. 0,4 a 0,6 milímetros. Essa é a espessura exata da casca que define a seleção para a linha de produção de seda de alta qualidade. Porque a triagem depende de olhos humanos experientes e não de automação total nesta fase inicial, as bandejas de casulos deixam a fazenda e são dispostas em longas mesas de bambu, cobertas com malha fina para inspeção sob luz natural. Aparentemente, a tecnologia poderia medir dimensões, mas apenas a visão treinada detecta as nuances de brilho e uniformidade cruciais para a pureza do fio. Imediatamente após a triagem rigorosa, os casulos qualificados seguem para a área de tratamento térmico. Mas isso é apenas o começo do controle técnico. Para evitar que as larvas no interior amadureçam e se transformem em mariposas, o que romperia a estrutura do casulo, o ciclo de vida deve ser interrompido. Utiliza-se aquecimento a vapor, secagem por ar quente ou imersão em água entre 85 e 95 graus. Pode-se notar como cada lote é agitado com extrema suavidade para garantir a distribuição térmica sem deformar a camada externa. O calor não apenas para a metamorfose, mas esteriliza e estabiliza a proteína da seda. À primeira vista, parece um simples processo de secagem, mas na prática é o que mantém as fibras internas macias, fortes e duráveis para o futuro. Os casulos secos são transferidos diretamente para bacias de água morna, que liberam um vapor constante. A temperatura da água é mantida estritamente entre 65 e 90 graus, para despertar a camada de sericina. Vê-se como um sistema de agitação leve mantém cada unidade totalmente submersa enquanto a casca amolece. A superfície deixa de ser quebradiça e torna-se ligeiramente elástica ao toque, indicando prontidão. Depois, fica mais complexo. A atmosfera da fábrica move-se agora em harmonia com o ritmo do vapor e do metal. O zumbido constante dos carretéis mistura-se ao chiar suave da água aquecida. Em bacias a 90 graus, escovas circulares de rotação lenta removem a camada restante de sericina enquanto buscam a ponta solta do fio. A câmera desliza ao longo do ponto onde um filamento de apenas 10 microns, quase invisível a olho nu, é finalmente capturado. Trabalhadores guiam a ponta encontrada para a máquina de desenrolar com movimentos rápidos e precisos. Drives sincronizados puxam os fios em ritmo perfeito, combinando filamentos de 5 a 10 casulos em uma única estrutura. Eles são esticados uniformemente e enrolados em carretéis a uma velocidade de 300 metros por minuto. O fio flui através dos rolos como metal líquido nascido do próprio casulo, brilhando prateado sob a luz. O processo está apenas ganhando velocidade. No entanto, a relação de rendimento é brutal. Um casulo rende cerca de 1.000 metros de fio, mas são necessários 3.000 casulos para produzir meio quilograma de seda bruta. Para se tornar um tecido impecável, os fios cintilantes passam por máquinas de fiação, onde fusos giram entre 6.000 e 8.000 rotações por minuto. No espaço silencioso, o zumbido dos rolos preenche o ar enquanto aglomerados de filamentos delicados se entrelaçam. A estrutura resultante retém a suavidade natural, mas ganha uma durabilidade uniforme e resistente. Nesta etapa não termina a complexidade técnica. Artesãos podem misturar fibras de diferentes casulos para criar variações de espessura ou padrões distintos. A arte reside na taxa de torção aplicada pelo equipamento. Lã ou alpaca exigem um giro apertado para evitar quebras, mas a seda, com suas fibras longas, precisa apenas de uma torção suave. Isso preserva o caimento gracioso e o brilho característico.
E isso ainda não é o limite da transformação do material. Os feixes cintilantes movem-se então para a área de degomagem, onde água, calor e química purificam a fibra. Em bacias mantidas entre 60 e 70 graus, uma solução alcalina leve dissolve a camada externa de sericina. Pode-se notar como os fios revelam um núcleo vítreo e luminoso sob a névoa suave do tanque. Livres de seu revestimento, as fibras despertam como um material vivo, puro e radiante ao toque. Tudo só se complica na etapa seguinte de coloração. A jornada segue para a seção de tingimento, onde vapor, pigmentos e aromas herbais se misturam em banhos profundos mantidos entre 80 e 90 graus. Corantes naturais extraídos de folhas de índigo, cascas de romã, pau-rosa ou raízes de garança penetram lentamente em cada fibra como fumaça líquida. Os feixes ficam de molho por 4 a 6 horas, sendo agitados suavemente para garantir que a cor atinja o núcleo com vibração duradoura. Em oficinas tradicionais, essa técnica antiga permanece a alma dos padrões de icate e brocado. Vê-se como os teares começam a se mover na área de tecelagem, ecoando como o batimento cardíaco mecânico da fábrica. Vapor, metal e o brilho suave da seda fundem-se em uma atmosfera que une engenharia de precisão e meditação. Transição para o próximo nível. Dependendo do propósito, a seda pode ser tecida em teares manuais de bambu ou em máquinas industriais de alta velocidade. Artesãos guiam cada urdidura com precisão notável nos métodos tradicionais, enquanto sistemas modernos operam com exatidão milimétrica. Milhares de fibras movem-se sob controle digital, entrelaçando-se em padrões fluidos, porém precisos. Cada passagem da lançadeira é um pulso que transforma fios frágeis em formas sólidas de tecido. O material processado atinge assim sua forma definitiva, pronto para seguir adiante com elegância e resistência atemporal. Milhares de filamentos contínuos se entrelaçam para formar uma estrutura de alta coesão molecular. A geometria prismática da fibra refrata a luz incidente, gerando um brilho técnico característico. O processo industrial converte a biologia de um pequeno inseto em polímeros de alto desempenho. Mas isso é apenas o começo. A extração mecânica requer estabilidade ambiental absoluta. Por que essa fibra natural permanece crítica na engenharia moderna? O setor dispõe de vastos compostos sintéticos avançados. No entanto, a relação entre leveza e resistência à ruptura deste material biológico permanece tecnicamente superior a muitas alternativas artificiais. À primeira vista, o fio parece frágil devido à sua espessura micrométrica, mas, na prática, ele suporta cargas de tensão extremas, sem deformação permanente. Pode-se notar a integridade da superfície sob ampliação microscópica. A tecnologia atual tenta mimetizar essa eficiência estrutural para novas aplicações industriais. O filamento consolida seu lugar na ciência dos materiais. A evolução segue para a próxima fase técnica.